1. Introdução. Os milagres, marcas do Salvador. Desde os primeiros relatos dos evangelhos, os milagres de Jesus têm sido vistos como sinais poderosos que revelam sua identidade divina e sua missão redentora. Eles não foram apenas demonstrações de poder sobrenatural, mas marcas vivas do amor de Deus manifestado em carne. Cada milagre realizado, seja transformar água em vinho nas bodas de Caná, curar o cego de nascença ou ressuscitar Lázaro, carrega consigo uma mensagem profunda: o reino de Deus está entre nós. Os milagres de Jesus são diferentes de qualquer outra manifestação sobrenatural da história, porque eles sempre apontam para algo maior do que o próprio evento em si. Eles são sinais do caráter do Salvador. Compassivo, justo, misericordioso. E também são convites à fé, à transformação e à esperança. Quando Jesus curava um enfermo, ele não apenas restaurava a saúde física, mas também curava feridas emocionais e espirituais. Quando alimentava multidões, ele não oferecia apenas pão material, mas revelava que ele próprio era o pão da vida. Além disso, os milagres de Jesus quebravam barreiras sociais, desafiavam o sistema religioso da época e incluíam os marginalizados. Sua ação era um grito de justiça e inclusão. O leproso, o paralítico, a mulher pecadora, todos eram acolhidos, transformados e amados. Por isso, os milagres não devem ser vistos como simples histórias do passado, mas como testemunhos vivos da atuação de Deus em todas as épocas. O mais incrível é que muitos desses milagres aconteceram em situações simples e cotidianas. Jesus estava entre o povo, caminhava com eles, ouvia suas dores e agia com compaixão. Isso mostra que o extraordinário pode acontecer dentro do ordinário e que Deus ainda age hoje, muitas vezes de formas que não esperamos. E você? Já parou para pensar em como os milagres de Jesus ainda podem impactar a sua vida hoje? Você consegue reconhecer os milagres silenciosos que acontecem ao seu redor? Milagres não são apenas ações sobrenaturais, são revelações do caráter de Deus. Ao analisarmos os milagres de Jesus, percebemos que eles não foram realizados ao acaso ou por vaidade. Cada um deles teve um propósito profundo e intencional. O objetivo dos milagres não era apenas resolver um problema momentâneo, mas revelar algo sobre quem Deus é, sua compaixão, sua justiça, sua santidade e, sobretudo, seu amor pessoal por cada ser humano. Jesus não realizava milagres como espetáculos para impressionar multidões. Na verdade, em diversas ocasiões, ele até pedia discrição após realizar uma cura. Isso nos mostra que o verdadeiro propósito dos milagres estava em comunicar verdades espirituais e transformar corações. Eles eram sinais do reino de Deus se manifestando na terra, uma antecipação da restauração completa que viria através da cruz e da ressurreição. E você, quando lê sobre os milagres de Jesus, consegue enxergar além do ato em si? Já refletiu sobre o que Deus está tentando revelar a você por meio dessas histórias? Três. A fé, o catalisador do milagre. Um dos elementos mais recorrentes nos relatos dos milagres de Jesus é a fé daqueles que buscavam sua ajuda. Em muitos casos, antes mesmo de agir, Jesus fazia perguntas como: "Crês que eu posso fazer isso?" Mateus 9:28. Ou afirmava: "A tua fé te salvou." Marcos 5:34. Isso nos mostra algo fundamental. A fé não é apenas uma reação aos milagres, ela é parte essencial do processo. A fé é a porta que se abre para o extraordinário de Deus. Ela não depende de certezas visíveis, mas de uma confiança profunda no caráter do Senhor. Foi pela fé que o centurião acreditou que bastava uma palavra de Jesus para seu servo ser curado. Foi pela fé que a mulher hemorrágica ousou tocar no manto de Jesus, acreditando que isso bastaria para sua cura.
e foi a falta de fé que impediu muitos milagres em Nazaré, como registrado em Marcos 6, 5, 6. Isso nos ensina que Deus não age onde não há espaço para ele agir. A fé é esse espaço. Não se trata de uma fé mágica, que exige resultados imediatos, mas de uma fé relacional, que confia no tempo, na vontade e no amor do Pai, mesmo quando o milagre não vem como esperamos. Também é importante notar que Jesus nunca exigiu uma fé perfeita. Às vezes, bastava uma centelha, um grão de mostarda. A fé sincera, ainda que pequena, tem poder para mover montanhas, porque o que importa não é o tamanho da fé, mas em quem ela está colocada. Os milagres, então, são uma dança entre a compaixão divina e a abertura humana. Quando Deus vê um coração humilde, quebrantado e confiante, ele se move com poder. A fé, portanto, não força milagres, mas prepara o terreno para que a vontade de Deus se manifeste plenamente. E você? Como está a sua fé hoje? Você crê que Deus ainda realiza milagres, mesmo em meio às dificuldades que parecem impossíveis de superar? (4) Milagres como sinais do reino de Deus. Quando Jesus realizava milagres, ele não estava apenas respondendo a necessidades humanas imediatas. Cada milagre era como um sinal profético, apontando para uma realidade maior, a vinda do reino de Deus. Os milagres eram como janelas abertas no tempo, permitindo que o céu tocasse a terra, revelando a vontade de Deus para a humanidade, restauração, justiça, alegria e vida plena. No Evangelho de João, os milagres são frequentemente chamados de sinais. Não apenas eventos milagrosos, mas mensagens espirituais codificadas. Por exemplo, ao transformar água em vinho, João 2, Jesus não apenas salvou uma festa de casamento, mas revelou sua glória e inaugurou o novo tempo da graça. Ao multiplicar os pães, João 6, ele não apenas saciou a fome de milhares, mas revelou que ele é o verdadeiro pão do céu, que nutre a alma eternamente. Os milagres de Jesus rompem com o padrão natural para nos lembrar do sobrenatural. Eles mostram que no reino de Deus não há enfermidade que permaneça, não há morte que triunfe, não há exclusão que dure. Cada vez que Jesus curava, ressuscitava, libertava ou alimentava, ele estava dizendo: assim é o reino do meu Pai e está entre vós. Essa perspectiva muda completamente a maneira como vemos os milagres. Eles não são favores isolados ou prêmios para os mais santos. São convites ao arrependimento, à fé, à transformação e à esperança de um mundo restaurado. Eles nos lembram que Deus não se esqueceu da sua criação e que Ele está ativo, presente e comprometido com a redenção de todas as coisas. Mais do que isso, os milagres de Jesus nos desafiam a viver como cidadãos desse reino. Se no reino de Deus os famintos são saciados, os oprimidos são libertos e os esquecidos são honrados, então devemos viver hoje como agentes dessa realidade. Não apenas esperando milagres, mas sendo instrumentos deles na vida dos outros. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos faz duvidar do divino, onde a lógica parece dominar e o mistério é descartado. Mas os milagres de Jesus nos lembram que o céu não está distante. Ele se manifestou, se manifesta e ainda se manifestará em glória. E você? Está atento aos sinais do reino à sua volta? Você tem vivido com os olhos espirituais abertos para enxergar onde Deus está agindo, mesmo nas coisas simples do cotidiano? (5) Milagres desafiam a indiferença e quebram barreiras sociais. Um dos aspectos mais marcantes dos milagres de Jesus é que eles não ocorriam nos templos ou entre os religiosos de renome, mas sim nos lugares desprezados, entre os marginalizados, os esquecidos e os rejeitados pela sociedade. Os milagres de Jesus eram, muitas vezes, atos de profunda justiça social.
reconhecimento da dignidade humana e amor que ultrapassa preconceitos. Em um mundo regido por leis religiosas rígidas e estruturas sociais excludentes, Jesus ousou tocar leprosos, conversar com mulheres samaritanas, permitir que prostitutas se aproximassem e elogiar a fé de estrangeiros como o centurião romano. Em cada uma dessas ações, ele não apenas curava o corpo, ele restaurava a alma, reerguia a autoestima e rompia muros de separação. A mulher que sofria de hemorragia por 12 anos era considerada impura segundo a lei. Tocá-la ou ser tocado por ela era um tabu. Mas Jesus não apenas a curou, ele a chamou de filha, devolvendo-lhe a identidade e o valor diante de uma multidão que antes a evitava. Da mesma forma, ao curar um cego de nascença, Jesus confrontou a ideia de que enfermidade era castigo por pecado. Ele revelou que o sofrimento daquele homem seria ocasião para manifestar a glória de Deus. Esses milagres nos mostram que o poder de Deus não se manifesta apenas em prodígios visíveis, mas principalmente na compaixão que desafia as normas injustas e acolhe os excluídos. Eles são atos subversivos de amor. Jesus usava o poder não para dominar, mas para libertar, não para reforçar privilégios, mas para nivelar os que estavam por baixo. A força desses milagres está no fato de que eles revelam o coração de um Deus que se importa com os esquecidos, que ouve os gritos silenciosos dos marginalizados e que atua com justiça onde o mundo só oferece indiferença. Eles são um lembrete de que a verdadeira espiritualidade se expressa no amor prático, na restauração da dignidade humana e na quebra de preconceitos. E você? Já pensou que talvez o maior milagre que Deus quer realizar hoje seja através das suas mãos? Você tem estado disposto a se aproximar de quem o mundo rejeita? E ser canal do amor de Cristo para eles? Milagres como expressões do amor. Por trás de cada milagre realizado por Jesus, há uma força invisível, poderosa e constante: o amor. Não um amor abstrato ou distante, mas um amor encarnado, prático e cheio de compaixão. É esse amor que move Jesus a tocar o intocável, a escutar o invisível e a levantar o caído. O verdadeiro poder dos milagres não está apenas no resultado sobrenatural, mas no coração amoroso que os motiva. Jesus não curava por vaidade, nem libertava para ser aclamado. Em muitas ocasiões, após realizar um milagre, ele pedia que não o divulgassem. Isso nos mostra que o foco de suas ações não era a glória pessoal, mas a restauração da vida daqueles que sofriam. Por exemplo, ao ver a viúva de Naim chorando pela morte de seu único filho, Jesus se compadeceu dela e ressuscitou o jovem. A motivação? Um coração profundamente tocado pela dor de uma mãe. Esse padrão se repete em muitos outros milagres. Jesus, movido de íntima compaixão, Mateus 14:14. Ele sentia as dores do povo. Suas ações eram resposta direta a essas dores. A cura vinha do céu, sim, mas fluía através de um coração que amava sem medida. Ele via além das aparências, além das regras religiosas, além do passado das pessoas. O que importava era alguém ferido diante dele, e isso bastava para que o amor se manifestasse em ação. Esse amor é tão poderoso que culmina no maior milagre de todos, a cruz. Ali, Jesus não apenas curou corpos, mas redimiu almas. Ele não apenas ressuscitou mortos, mas venceu a própria morte. O milagre supremo é esse: que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando compreendemos que os milagres de Jesus fluem do amor, somos desafiados a olhar para os outros com os mesmos olhos. A maior manifestação do reino de Deus na terra
não é apenas ver cegos enxergando ou coxos andando, é amar como Jesus amou. O amor é o milagre que transforma o mundo. E você, tem deixado o amor de Cristo guiar suas atitudes diárias? Que milagre pode acontecer ao seu redor se você agir com compaixão genuína, assim como Jesus fez? Conclusão. O verdadeiro milagre é a transformação do coração. Ao olharmos para os milagres de Jesus ao longo dos evangelhos, somos convidados a ver muito além dos atos sobrenaturais. Não se trata apenas de curas instantâneas, multiplicações de alimentos ou ressuscitações. O que realmente dá poder a esses acontecimentos é o significado eterno que carregam. Eles revelam o caráter de Deus, desafiam a lógica humana, derrubam barreiras sociais e, acima de tudo, expressam um amor que transforma. Os milagres de Jesus são muito mais do que eventos do passado. Eles continuam falando, agindo e inspirando até hoje. Cada cura, cada libertação e cada sinal do reino de Deus é um convite para todos nós crer, abrir o coração e viver uma fé ativa e confiante. Jesus não veio apenas realizar milagres. Ele mesmo é o milagre. Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre a esperança e o desespero, entre o pecado e a salvação. O maior milagre, então, não é o que acontece do lado de fora, mas o que acontece dentro de nós. É o coração endurecido que se torna sensível. É o egoísta que aprende a amar. É o cético que decide confiar. É o ferido que encontra cura interior. É o perdido que é encontrado. Milagres como esses acontecem todos os dias, e talvez você mesmo já tenha vivido algum, sem perceber. Além disso, os milagres não existem para nossa comodidade, mas para revelar a glória de Deus e nos transformar em testemunhas vivas do seu poder. Quando somos curados, libertos ou restaurados, somos chamados a sair e contar, a agir com compaixão, a continuar o que Jesus começou, a manifestar o reino de Deus no mundo através do amor, da fé e da justiça. Neste mundo moderno, cercado por ciência, tecnologia e explicações lógicas para tudo, é fácil se esquecer do mistério, do sagrado, do impossível, mas Jesus continua a sussurrar ao nosso coração. Não tenhas medo, crê somente. Marcos 5,36. E você? Está disposto ou disposta a reconhecer e acolher os milagres que Deus ainda realiza hoje? O que seria diferente em sua vida se você vivesse cada dia com a expectativa de que o céu pode tocar a terra a qualquer momento, através de você, em você e ao seu redor?